meu povo e minha pova, como é que vocês estão? Eu sou Isabela Costa e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Whether you like it or not, there is a moment meant for us. No vídeo de hoje, eu vim trazer o primeiro respondendo perguntas aqui do canal. Eu pedi no stories do meu Instagram pra você, eu coloquei a caixinha pra vocês me mandarem perguntas e eu escolhi 10 delas, porque tinha algumas repetidas e trazer perguntas diferentes aqui pro canal. Então, vamos começar. A primeira pergunta é da Catarina Brantes, que é uma das minhas calouras lá da faculdade de Portugal. E ela mandou duas perguntas e eu selecionei as duas porque eu achei as duas muito legais. A primeira é: quando estás em Portugal, qual a coisa que tens mais saudades do Brasil? Não liguem pro meu sotaque lendo no português de Portugal, né? Mas enfim, eu acho que assim, a coisa, né, não é bem uma coisa, mas o que eu mais sinto saudades daqui do Brasil quando eu tô fora é a minha família, principalmente a minha mãe, porque nós fazemos tudo juntas, assim, nós somos grudadas 24 horas por dia, então é muito estranho eu não ter ela comigo lá no meu dia a dia. Então, mas a minha família em geral e a comida. Eu sinto muita falta da comida. Eu já encontrei alguns cafés e restaurantes brasileiros, mas são um pouco mais caros, então é só mesmo quando eu tô com muita vontade e aí eu como pra matar um pouco a vontade. Mas eu acho que é basicamente isso, é a minha família e a comida. A segunda pergunta é: o que mais gostas em Portugal? Eu poderia ser um pouco clichê e dizer que é o meu namorado, né? Mas eu acho que tem 3 coisas que eu gosto bastante de Portugal, que é o meu namorado, a escola, né? A tradição das praxes e assim, que eu não sei, provavelmente vocês que moram no Brasil não sabem o que é, e eu também não sei explicar exatamente o que são as praxes, mas é uma tradição que tem nas faculdades de Portugal. E nós fazemos várias brincadeiras e assim é muito bom para as pessoas irem se conhecendo. Então eu gostei bastante disso e não é nada parecido com o que nós temos no Brasil. Então eu achei bem diferente, achei bem interessante a dinâmica. E a terceira coisa que eu gosto bastante também são os meus amigos, né? Quando eu comecei no primeiro ano, nós éramos um grupo bem maiores, assim, por causa das praxes, nós éramos todos muito unidos e agora no final já não somos tantos assim. Eu tenho 5 amigos que eu gosto bastante e é deles assim que eu sinto mais saudade de estar junto. A próxima pergunta é da Kim. Eu peguei essa pergunta mesmo só pra zoar, porque a Kim é uma amiga que eu fiz quando eu fiz o estágio no Projeto Tamar, em Ubatuba, e ela me achou tão fofa que nós falamos que ela tinha me adotado. Então ela é minha mãe. Aí a pergunta que ela mandou foi: quem é a sua melhor mãe adotiva? Então, como foi você que perguntou, eu vou falar que foi você. Inclusive, tô com muitas saudades. Eu sei que a gente se fala bastante ainda, mas sinto bastante só falta. Um beijo. As próximas 2 perguntas são de uma das minhas melhores amigas, que eu já citei num outro vídeo, que é a Luana. O nome dela é Luana Ferri. E a Lu foi quem me deu o Rex que eu mostrei nos 50 Fatos Sobre Mim. E a primeira pergunta que ela me mandou foi: como é a facul lá em Portugal? Saudades demais de você. Também estou morrendo de saudades, Lu. Eu sei que a gente vai tentar se ver ainda antes de eu ir embora. Eu espero que a gente consiga, porque eu estou com muita saudade. Assim, a faculdade lá em Portugal, eu gosto bastante, porque eu vou economizar muito tempo pra me formar, né, no curso que eu quero. Mas assim, eu acho bem difícil morar fora de casa, né? Na verdade, assim, eu já estou acostumada, mas eu sinto muita falta do Brasil. Mas a faculdade em si eu acho muito boa e eu gosto bastante, principalmente do meu curso. Eu acho que eu acertei mesmo no curso que eu queria fazer. E a próxima pergunta que ela mandou foi: quais foram as maiores diferenças do ensino médio no Brasil e nos Estados Unidos?
assim, é bem diferente, na verdade, né? Mas a principal diferença é que nos Estados Unidos é bem igual nos filmes mesmo, assim. Pelo menos na minha escola é assim. Os grupinhos são muito mais definidos, sabe? Então, tinha bastante grupinhos, assim. Eu achei a escola, tipo, as aulas em si muito fáceis. Eu tinha até a aula avançada de biologia e eu continuava aprendendo coisas que aqui no Brasil eu aprendi no ensino fundamental, tipo, no 7º, 8º ano. Então, assim, eu achei as matérias em si fáceis. É um ponto positivo para quem não estiver, tipo, para quem estiver com dificuldade em passar de ano aqui no Brasil, faça um intercâmbio. E eu achei bastante diferente também as modalidades dos esportes e assim, né? Porque eles têm um preparo muito maior, eles têm uma estrutura gigantesca para os esportes, assim, para incentivar os alunos a fazerem esportes. Então, o campo de futebol americano mesmo era gigantesco e era o mesmo que a gente usava pro futebol normal, né, pro soccer. Então, tipo assim, eles investem muito nesses esportes, assim, a escola toda vai aos jogos e assim para incentivar. Então, essas foram as maiores diferenças, assim, que eu encontrei. As próximas 2 perguntas agora são de outra melhor amiga minha, que é a Ana Clara Doreto. E as 2 perguntas que a Aninha mandou são: como foi a vivência de morar fora antes da pandemia, é claro. Assim, eu achei, pra ser sincera, eu achei muito mais legal morar nos Estados Unidos. Porque eu gostei bastante de estar praticando o inglês, né? Eu até hoje, assim, sonho em inglês às vezes e, tipo, eu acho isso muito legal, porque você vê mesmo que você tá forçando o cérebro. Tinha dias que eu chegava em casa, ia dormir e tava com uma dor de cabeça horrível por estar tendo que pensar. Mas isso foi no começo, né? Eu fiz 7 anos de inglês antes de ir e ainda assim no começo eu sofri um pouco não pra entender, eu entendia tudo que eles disseram, que eles falavam, mas eu tinha dificuldade em me expressar e eu acabava tendo que pensar bastante como é que eu ia dizer pra expressar o que eu queria expressar. Então, mas eu gostei bastante de morar fora, eu gostava muito da comida, né? Mas era só porcaria, não é nada saudável. Mas eu gostei, e gostei das pessoas que eu conheci lá, inclusive uma das minhas melhores amigas da vida é a Sofia, que é uma amiga minha que eu fiz lá. Então, eu gostei muito mais de morar nos Estados Unidos do que eu gosto de morar em Portugal. Mas eu acho que morar fora, assim, em outro país, é muito bom pra você conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas. É bom porque também sai um pouco da sua rotina, né? E é sempre bom você tá mudando, conhecendo outros lugares, outras pessoas. Então, eu gosto bastante de morar fora. Eu não gosto muito, às vezes, da forma como os portugueses falam, porque eu acho eles um pouco mais grossos do que nós brasileiros. E nós brasileiros somos muito mais calorosos. Por exemplo, aqui pra você fazer amiga é muito mais fácil, porque a gente já chega na intimidade, querer conversar, e assim, aqui é muito mais fácil de fazer amizade do que lá, né? Pelo menos de fazer uma amizade verdadeira e assim. Então, nisso eu prefiro mais o Brasil, assim. A próxima pergunta é de uma das minhas melhores amigas de lá de Portugal, que é a Carla Maiara. Eu chamo ela de Carla, mas o Instagram dela tá como Maiara Tavares, então eu acho que ela prefere ser chamada de Maiara. Por acaso nunca perguntei como é que ela prefere ser chamada, mas eu chamo ela de Carla. E a Carla é uma amiga minha do Cabo Verde. Muito legal. O sotaque dela é muito fofo, inclusive. E a pergunta que ela me fez foi: biologia marinha sempre foi sua primeira opção? Beijos, miga. Beijos, miga. Tô com saudades. A gente se vê quando eu chegar. Então, eu sempre quis, na verdade, quando eu era criança mesmo, assim, entre os 4 e 6 anos, eu queria ser ginasta. Tanto é que eu fazia ginástica olímpica, eu até cheguei a competir, mas depois acabei saindo porque eu decidi virar atriz. Então, foi uma ilusão da minha cabeça, né? Então, eu sempre tive biologia marinha no coração, porque eu sempre fui apaixonada por golfinhos. Então, sempre teve no meu coração, sempre foi uma opção, mas eu ainda tive várias variações ao longo da minha vida. Mas desde que eu desisti do teatro, que se eu não me engano foi em 2015 por aí,
nesses últimos 5 anos, eu já tinha decidido mesmo que era biologia marinha que eu queria. E agora eu já tenho certeza que eu escolhi o curso certo, porque quando eu fui trabalhar lá no Projeto Tamar, eu me apaixonei muito pelas tartarugas e é bom você fazer estágio porque você coloca em prática tudo que aprende na faculdade, você vê como é realmente trabalhar naquela profissão e trabalhar com os animais, então eu já tenho certeza mesmo que eu escolhi o curso certo e que é isso que eu quero pra minha vida. A próxima pergunta vem de uma priminha minha, que é a Anelisa, e ela perguntou assim: você se adaptou bem na sua host family? Eu não sei se todo mundo sabe o que é a host family, mas quando você vai fazer intercâmbio, você faz o seu perfil e é a família que escolhe você, baseada no seu perfil, se combina ou não com elas te escolhem. Então, essa família que te escolhe é a sua host family, é com quem você vai morar durante o intercâmbio. Eu achei que eu me adaptei fácil, sim, com eles, porque o meu pai, ele era muito abrasileirado, assim. O nome dele era Damon. E ele toda noite ia no meu quarto me dar um abraço de boa noite. Ele sempre foi muito mais brasileiro, assim, né? Tipo, muito mais caloroso. A minha mãe já era um pouco mais fria, mas ainda assim eu gostava de conversar com ela. E as minhas irmãs eram todas uns amores. Quer dizer, eu tinha 3 irmãs e um irmão, mas nem todos moravam na casa. E eles eram todos muito simpáticos, a família era muito legal. Era uma família grande, parecida com a família que eu tenho aqui no Brasil. Então, eu achei fácil de me adaptar, porque era uma coisa parecida com o que eu tinha no Brasil. E eu gostei bastante. E tecnicamente eu tive 2 host families, né? A família com quem eu realmente morava e a família da minha melhor amiga, que é a Sofia, que até hoje eu chamo a mãe dela de mãe e a irmã dela de irmã, porque eu fiquei tão próxima dela que era como se eles também fossem a minha família, né? Eu não morava com eles, mas eu tava sempre na casa dela, passando o dia com ela. Então eu tenho eles como uma host family também, porque eu sou apaixonada neles. E inclusive tô com muitas saudades. Eu sei que eles não vão ver o vídeo porque não vão entender nada do que eu falo, mas eu sinto muita saudade do intercâmbio. A próxima pergunta é de uma outra priminha minha também, que é a Manu. E a Manu perguntou: Bela, você pretende fazer intercâmbio para outros países? Assim, eu acho que intercâmbio mesmo, não. Porque o intercâmbio eu acho que é mais para quem tá estudando ainda, né? E se eu fosse estudar nos Estados Unidos de novo, seria para fazer uma outra faculdade ou algum mestrado ou algo do tipo. E escola lá é bem cara, então acho que para eu fazer, eu teria que conseguir uma bolsa ou encontrar uma faculdade que eu gostasse, que fosse mais barato do que as que eu me interessei. Então acho que intercâmbio não, mas eu pretendo sim morar nos Estados Unidos. Mas assim, como a minha profissão também não é tão fácil de conseguir um emprego, aonde eu conseguir emprego eu tô indo, eu não sou muito apegada com essas coisas não. E eu pretendo viajar bastante ainda, né? Eu quero conhecer... Ai, estalei o dedo muito alto. Eu quero conhecer muitos outros países, assim, eu quero conhecer o Brasil melhor, porque eu nunca viajei muito pra dentro do país. Então, eu sinto que a gente deve mesmo conhecer o nosso país, né? O lugar que a gente nasceu. Então, eu quero focar também em conhecer o Brasil todo primeiro, antes de viajar pra outros lugares e assim. Mas aonde eu conseguir emprego eu tô indo, o importante é construir a vida, né? Mas enfim, gente, foram essas as perguntas que eu trouxe. Então, muito obrigada pra vocês que estão mandando perguntas, que estão me incentivando com o canal. É muito legal vendo mensagens assim de pessoas me incentivando a continuar. Eu vou tentar fazer depois uma outra parte 2 ou uma parte 3. Conforme vocês forem mandando perguntas, eu vou gravando o vídeo. E eu gostei bastante de gravar esse vídeo, assim, de tirar as dúvidas, porque, por exemplo, as minhas amigas e primos, assim, tinham essas perguntas e dúvidas pra fazer que nunca tiveram... Nunca surgiu a oportunidade de me perguntarem e de falar sobre isso, porque quando eu venho pra cá, é tanto assunto pra pôr em dia que acaba não perguntando tudo que tem que perguntar. Então foi muito bom. Se tiverem mais perguntas, me mandem aqui nos comentários ou no meu Instagram. Não se esquecem de se inscrever e de deixar o like e ativarem o sininho pra saber quando sai vídeo novo no canal.
mas supostamente eu vou tentar manter a postagem dos vídeos todo domingo, terça e quinta, às 6 horas da tarde. Compartilhe com seus amigos e com suas famílias. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Beijos e tchau!